Se nós olharmos para o desempenho em provas de longa duração, historicamente, ou por uma visão clássica, vamos dizer assim, tinha-se que o consumo de oxigênio era o cara. Então, desde aqueles primeiros estudos com consumo de oxigênio, que surgiram nos laboratórios da Faculdade de Medicina de Harvard, né, lá atrás, os caras falaram, olha, tem um indicador aqui de potência aeróbia que nos dá o quanto de energia o sujeito é capaz de produzir por unidade de tempo advinda, fundamentalmente do oxigênio, e que parece ter uma relação muito boa com o desempenho em provas de longa duração. Então, o raciocínio de bate-pronto era, se você quer ser um atleta de longa duração, você precisa de um alto VO2. E isso não deixou de ser verdade ainda, né? Aliás, nem vai deixar de ser, quer dizer, pré-requisito para quem quer desempenho de longa duração é ter um bom consumo de oxigênio. Mas chegou um dado momento em que as pessoas perceberam que atletas com consumo muito similar tinham desempenho diferentes. E descobriu-se, então, o limiar anaeróbio e a intensidade do VO2 em que se corria no limiar anaeróbio, de forma que o desempenho do sujeito em relação ao consumo de oxigênio, naquela intensidade onde a contribuição anaeróbia não era grande, durante muito tempo parecia ser o fator determinante do desempenho. Isso levou ao entendimento de que sujeitos comuns eram diferentes de atletas. Então, se a gente começasse a olhar para as variáveis de cada uma dessas classes de atletas, vocês iam ver, por exemplo, que um atleta de alto nível da maratona tem lá seu limiar ventilatório 1, quer dizer, quando começa a contribuição anaeróbia, mas ainda assim com um organismo com capacidade de tamponamento, ela já vai aparecer numa intensidade bem alta do consumo de oxigênio, algo em torno de 78%. E aqui eu estou falando da corrida, né? Ao passo que um sujeito amador, e aqui eu nem me coloco nessa condição, porque nem isso eu sou, né? Há algo em torno de 65% do VO2 máximo. Se a gente olhar para o outro extremo, vocês já vão ter, por exemplo, uma leitura do quanto isso representa em relação à velocidade de deslocamento, porque um atleta de elite vai ter a sua velocidade de consumo na casa de 20 e poucos quilômetros por hora. E um atleta amador, um sujeito amador, na casa de 13 quilômetros por hora. Quer dizer, mais um pouquinho, o profissional dobra a intensidade do amador. Então, o que é 65% de 13 km por hora? O que é 78% de 23 por hora? Então, você já vê que de saída, na baixa intensidade, o cara já é muito mais eficiente. Na intensidade de limiar anaeróbio, na intensidade de limiar ventilatório 2, eu vou ter um atleta profissional, um cara de elite, correndo a próximo de 90% do consumo máximo de oxigênio, enquanto um sujeito amador vai estar mais próximo dos 80%. E aqui, como eu já falei, as intensidades de consumo muito diferentes para esses dois sujeitos, o que também remete a velocidades mais baixas, e nesse caso intensidades mais baixas também, para as zonas submáximas do consumo de oxigênio, para o caso da corrida. Uma outra coisa interessante que se viu é que a porcentagem de fibras do tipo 1, ou seja, aquelas fibras vermelhas, aparecem ou são mais aparentes, a quantidade, o volume, a porcentagem de fibras do tipo 1 parece ficar mais aparente à medida em que o tempo de treinamento em anos acontece. E isso, em grande medida, explica o fato de que atletas de modalidades de longa duração serem relativamente mais velhos do que atletas de provas de curta duração. Quer dizer, você vai pegar lá Haile Gebrselassie, Poltergar, Eliud Kipchoge, o Cheptegei, quer dizer, você pega os caras que foram e são os melhores corredores de fundo do mundo hoje, no caso do Poltergar, talvez o mais velho que eu citei aqui, todos eles quebraram o recorde do mundo da maratona com mais do que 30, 35 anos de idade. Quer dizer, eram caras que tinham muito tempo de treino acumulado. Ainda assim, nós tivemos houve uma ruptura desse conhecimento. Quer dizer, chegou um dado momento que, por mais que o sujeito tivesse um bom consumo,
por mais que o sujeito tivesse um bom limiar, por mais que o sujeito fosse um atleta de elite, com esses indicadores que eu estou falando, e com essa adaptação de fibras musculares vermelhas muito consolidada pelo tempo de treino, ainda assim haviam atletas que eram diferentes. Ainda assim havia aquele atleta que se sobressaía, e aí vem os quenianos que não me deixam mentir. E aí eu gosto muito desse trabalhinho aqui, do TAN, de 2012, onde ele foi comparar atletas quenianos e atletas europeus de maratona. Ele falou, bom, os caras são os top de linha do mundo. Os quenianos visivelmente são melhores que os caras. Vamos ver se os quenianos são diferentes deles, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista até da aerodinâmica eles foram fazer. Interessantemente, eles foram lá, ó, consumo máximo de oxigênio em litro por minuto. Queniano, média, 3,83, europeu, 3,90. Relativo, 64,9, 63,9. O lactato, 8,63, 9,56. A velocidade máxima em metro por segundo, 5,55, 5,41. Em quilômetro por hora, 20 para queniano, 19,5 para europeu. A razão de troca gasosa não se modifica muito. Né? A saturação de oxigênio, não. A frequência cardíaca, também não. Quer dizer, esses caras não são diferentes do ponto de vista fisiológico, mas a hora que você põe os caras para correr, um ganha do outro. O que é que explica isso? Ou o que é que explicava isso? Foram colocar os caras no túnel de vento, Olha lá. Queniano no túnel de vento, e aqui tem a resistência deles a 12, 14, 16, 18 km por hora, e os caras são absolutamente iguais. Por mais que a gente olhe para esses dados e matematicamente não encontre diferenças, apesar de eu enxergar algumas sutilezas desses dados, então, por exemplo, os quenianos acumulam um tanto menos de lactato, apesar de não ser matematicamente significante, e a velocidade do limiar anaeróbio dos caras ser meio quilômetro por hora a mais, isso em 1 hora de corrida dá 500 metros de diferença, isso se correr em intensidade limiar. Em tese, para a ciência, esses caras não são diferentes. Então, alguma outra coisa, em tese, seria capaz de explicar esse desempenho discrepante entre dois conjuntos de atletas que, por meio dos indicadores que até então acreditava-se ser capaz de predizer o desempenho, não mostrarem diferenças entre esses caras. Alguma coisa precisava explicar esse fenômeno.